gentileza, lendo a palavra bíblica com Maria Sofia, leremos Provérbios capítulo 17. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo seu amor, favor e poder. Fica conosco o restante desse dia de vindouro com tudo que nele já te amamos e agradecemos ao Senhor, pois só o Senhor é digno de adoração. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, nós somos de Deus Pai, somos de Deus Filho, somos de Deus Espírito Santo. Amém, amém e amém. Bem, temos no capítulo 17, 28 versículos e diz o versículo 1 em diante. Melhor um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. O escravo prudente dominará sobre o filho que causa vergonha, e entre os irmãos terá parte da herança. O crisol prova a prata e o forno ouro, mas os corações prova o Senhor. O malfazejo atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. O que escarnece do pobre insulta ao que o criou. Versículo 5 novamente. O que escarnece do pobre insulta ao que o criou. O que se alegra na calamidade não ficará impune. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Ao insensato não convém a palavra excelente, quanto menos ao príncipe um lábio mentiroso. Pedra mágica é o suborno aos olhos de quem o dá, e para onde quer que se volte terá seu proveito. O que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. O que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Mais fundo entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no insensato. O rebelde não busca senão o mal, por isso, mensageiro cruel se enviará contra ele. Melhor encontrar-se uma ursa roubada de filhos do que o insensato na sua estultícia. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Como abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. O que significa o perverso? Versículo 15 novamente. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. De que serviria o dinheiro na mão do insensato para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? Em todo tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão. O homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador do seu próximo. O que ama a contenda ama o pecado, que faz alta a sua porta facilita a própria queda. O perverso de coração jamais achará o bem, e o que tem a língua dobre vem a cair no mal. O filho estulto é tristeza para o pai, e o pai do insensato não se alegra. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. O perverso aceita suborno secretamente para perverter as veredas da justiça. A sabedoria é o alvo inteligente. A sabedoria é o alvo do inteligente, mas os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra. O filho insensato é tristeza para o pai e amargura para quem o deu à luz. Não é bom punir ao justo, é contra todo direito ferir ao príncipe. Quem retém as palavras possui conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. 28º e último versículo do capítulo 17 de Provérbios. Provérbios do dia de hoje, 17, nos diz: até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios por sábio. Pois bem, continuamos ainda na égide da análise da diferença do puro para o iníquo. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. Rixas, contendas, reclamações. Isso destrói a ambiência. E indo embora a ambiência, a prosperidade e tudo o que é bom, como por exemplo a alegria, desaparece, some. O escravo prudente dominará sobre o filho que causa vergonha, e entre os irmãos terá parte na herança, sabe? Aquele que é envergonhador está cavando uma sepultura à sua frente, uma cova para pelo menos dentro dela cair e ter de ser no mínimo salvo por outro. O crisol prova a prata, o forno o ouro, mas aos corações prova o Senhor. O crisol prova a prata e o forno o ouro, mas aos corações prova o Senhor. Eita, como Deus é bom. O malfazejo atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna.
O que escarnece do pobre insulta o que o criou, e o que se alegra na calamidade não ficará impune, sabe? Você, se tiver um inimigo e ele se der mal em algum feito, cuidado para não se alegrar com isso, para que não se desvie a mão pesada do Senhor de cima dele, para aquele que gostou de ver alguém passar por calamidade. O que escarnece do pobre insulta o que o criou. Alguém está te perseguindo? Está perseguindo a você? Saiba que está atingindo a quem te criou. E como um pai cuidadoso e zeloso entre os humanos, imagine Deus que nos criou. Nosso Pai e Senhor eterno. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Nunca se alegre com a derrota dos outros. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. A glória dos filhos são os pais. Por isso, nosso Pai eterno, maravilhosamente, é o único digno de honra, glória, louvor e adoração. Ao insensato não convém a palavra excelente, quanto menos ao príncipe o lado mentiroso. Suborno é terrível, maravilhoso aos olhos de quem dá. Ele acha que com isso feito ele terá proveito em qualquer circunstância. Aqui há um tipo, no versículo 9 do capítulo 17 de Provérbios, é uma situação difícil da gente compreender se olharmos rapidamente sem reflexão. O que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Como assim? Eu devo esconder o que é errado? Não. Você só não deve ser aquele que expõe. Não traga para si o mal que não foi você que fez. Se fulano praticou um erro, saiba que quem vai arcar com o pecado dele é ele. A mim já basta arcar com os meus erros. Explicitar o defeito do outro, apontar o defeito do outro, faz com que você, que não tinha defeito nenhum até então nesse aspecto, passe a ter o apontar o defeito do outro. A não ser que você tenha a intimidade suficiente, o amor suficiente para fazer este apontamento à própria pessoa, sendo instrumento de Deus para que efetivamente essa pessoa possa melhorar naquele aspecto. Aí você está a repreender com amor, dependendo de como faça. Repreender com amor faz bem. Um sábio repreendido, ele é grato. Repreender um insensato transforma você, que estava com a sugestão para ele se melhorar, em um inimigo a ser batido e combatido imediatamente. Estejamos atentos. O que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Existe um erro ali? Quando alguém explicita, gera uma contenda às vezes maior do que o problema que estava sendo ali motivo do ser escondido ou divulgado. Dependendo como se procede, pior são aqueles que divulgam do que quem está envolvido no problema. Quer um exemplo? Aqui no interior se comentava muito, não seja como um menino ruim. O que é um menino ruim? É aquele que vê dois cachorros rosnando um ao outro e ele não tem nada o que fazer, ele pega um punhado de areia e joga. Quando bate no primeiro cachorro, esse que se sente ferido ataca o outro como se o outro tivesse jogado areia. Não sejamos meninos ruins. O que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Mais fundo entra a repreensão do prudente do que 100 açoites do insensato. Aquele que é prudente, que recebe uma repreensão, aquilo entra nele e modifica de dentro para fora, e é uma gratidão que surge. Por quê? Porque mais fundo entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no insensato. O rebelde não busca senão o mal, por isso mensageiro cruel se enviará contra ele. Sabe? Aquele que é mau não vai colher o fruto que planta. Melhor encontrar-se uma ursa roubada de filhos do que um insensato na sua estutícia. O insensato na estutícia, ele está sempre disposto a piorar o que faz. É como mentira. Eu ouvi falar que mentira tem perna curta e que uma mentira puxa a outra. Assim é o insensato quando
ele está agindo. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Como é triste a realidade daquele que recebe um favor e o seu pagamento é aproveitar-se de alguma forma, pagando o mal com o bem. Pagando o bem com o mal, melhor dizendo. Até o mal nós devemos pagar com o bem. Quanto mais aquele que recebe o bem e paga com o mal. Como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. Notou que a sua casa está em paz e de uma hora para outra surge uma contenda injustificável. Sabe aquele tipo de situação, pegando o adágio popular, que caiu um alfinete e surge um barulho, um estrondo, uma consequência que chamou a atenção, que não era para tanto. Não é para tanto. Não é normal isso. É hora de parar, porque alguém está desequilibrado naquele momento. Se está desequilibrado, como abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. Lá na frente se diz no 19, o que ama a contenda, ama o pecado. O que faz alto a sua porta facilita a própria queda. Você gosta de contenda? Você ama o pecado, cuidado. Pois a consequência é, aquele que se eleva terá uma queda ainda maior. Cair e levantar faz parte, o oscilar da vida. Mas estejamos atentos, para não fazer a escolha de ficar muito alto e na queda é desastroso. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Você está sendo vítima de injustiça? Ou está vendo um perverso levar vantagem contra um justo? Saiba que a consequência virá. Quer um exemplo disso? Barrabás e Jesus. É só observar quem o povo escolheu e o que arcaram como consequência. De que servirá o dinheiro na mão do insensato para comprar sabedoria, visto que não tem entendimento? Aqui é uma ilustração para isso. Quantas pessoas ganham na loteria em outras circunstâncias e depois voltam à condição anterior? Pecúnio não significa ter sabedoria para uso. De que vale o dinheiro na mão daquele que é insensato? Ele vai gastar. Tem na mão, ele gasta. Tem na mão, ele gasta. Tem na mão, ele gasta. Porque se faltar um entendimento, não tem sabedoria, não vai fazer bom uso. E de onde se tira e não se repõe, se acaba. Simples assim. Em todo tempo amo o amigo e na angústia se faz o irmão. Quer saber quem é quem? Precise. Na hora da sua necessidade, você verá quem está com você ou contra. O homem falta de entendimento compromete-se, ficando por fiador de seu próximo. Tantas vezes já foi falado aqui. Só seja fiador de alguém se você amar aquela pessoa de tal maneira que decida arcar com a consequência daquela dívida para você. É você que vai pagar. Porque se houver uma surpresa, se chegar na sua mão depois, foi uma surpresa e essa surpresa foi positiva. Mas quando isso acontece entre amigos, boa parte das vezes, tanto numa circunstância ou outra, a amizade é que paga o preço e se acaba. O que ama a contenda ama o pecado, como já foi dito, o que faz alto a sua porta facilita a própria queda. Nesse 19 tem aquela questão que devemos exterminar todo e qualquer problema, rixa, qualquer contenda, qualquer discussão, porque ela pode se agravar e virar uma coisa mais grave. Ela pode se agravar e ficar mais complicada e gerando, quem sabe, até violências físicas ou coisa piores. E no mesmo versículo, na parte B, o que faz alto a sua porta facilita a própria queda, ou seja, aqui fala da soberba. Quanto mais nariz empinado, mais metido você for, boa parte das vezes a vida cobra, colocando você abaixo daqueles que você se sentia superior. O perverso de coração jamais achará o bem, e o que tem a língua dobre vem a cair no mal. O perverso de coração jamais achará o bem. Se ele é perverso, por que ele quer plantar algo e receber outra circunstância? Você planta maçãs e quer colher banana? Não é possível. E o que tem a língua dobre vem a cair no mal. Aquele que não tem palavra, aquele que na sua frente procede de uma forma e trai a sua confiança de alguma maneira quando tem a oportunidade. O filho astuto é a tristeza para o pai e o pai do insensato não se alegra. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos.
coração alegre. Sabe, felicidade, alegria, dá espaço à prosperidade, à sabedoria, a tudo de bom. Quando está tudo bem e sem motivo algum se instala a alegria, a porta afora, quando falta alegria, quando começam as contendas sem motivo aparente, aí você vai notar que vão surgir problemas nesse lugar. Por quê? Porque é como se você estivesse expulsando a felicidade sem motivo algum. Você está com prosperidade, você está com saúde, você está com alegria, e ainda assim só reclama. Se não está satisfeito com alegria, com prosperidade, com saúde, você quer reclamar? Então tome um motivo para isso. Que falte saúde, ou que falte prosperidade, ou que falte alegria, surgindo motivos para tristeza. Atrai. Você atrai o que faz por merecer. Tem todos os motivos do mundo para estar feliz e permanece triste, iracundo, reclamando? Então, peraí. Ele quer reclamar, vamos dar um motivo justo para ele. Tome aqui motivo para você reclamar, para você achar ruim, para você sentir falta. É assim que a minha humilde forma de enxergar reconhece. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Tivemos uma pandemia que ilustrou o que é um espírito abatido. O perverso aceita suborno secretamente para perverter as veredas da justiça. A sabedoria é o alvo do inteligente. O cara inteligente, o que é que ele quer mais? Sabedoria. Mas os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra. O insensato, ele não sabe para onde vai, então qualquer lugar serve. O filho insensato é tristeza para o pai e amargura para quem o deu à luz. Tantos casais nós conhecemos que são pessoas de bem e de repente o filho, infelizmente, pendeu para uma outra circunstância e meio que veio como um carimbo para destroçar a paz daquele ambiente, a felicidade daqueles pais tão puros de coração, de tão... E aí a gente vê como que um muro bem pintado, pichado, enegrecido por uma circunstância adversa à própria vontade, em que infelizmente eles terão de lidar com isso. Por isso devemos fazer tudo ao nosso alcance. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ao crescer não se desviará dele. Não é palavra minha, nós sabemos de quem é. E ele é perfeito, não erra. Não é homem para errar. Não é bom punir ao justo, é contra todo o direito ferir ao príncipe. Quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Quem retém as palavras. Ou seja, sábio é aquele que fala menos do que gostaria, do que poderia. Aliás, se a palavra fosse coisa para ficar saindo, não estaria dentro da arcada dentária, inserido numa boca. Talvez a gente tivéssemos, talvez se fosse para falar mais do que ouvir, quem sabe teríamos duas bocas e um ouvido só, não é? Quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Quanto mais tranquilo você for, mais domínio próprio você tiver, é homem de inteligência. Quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios por sábio. Sabe, às vezes, numa seara onde você esteja ali entre os menores, boa parte das vezes é você ficando calado é melhor do que abrir a boca para falar besteira. Muito embora nessas rodas é a oportunidade de fazer perguntas e aprender com a resposta. Mas as perguntas tolas, os estultas, é melhor cerrar os lábios. Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio. Bem, tem 10 pessoas ali, 9 falando bobagem. Aquele que for calado é o mais sábio de todos eles. Talvez se ele abrisse a boca, saísse uma bobagem maior do que todas as outras 9 pessoas falaram juntas. Mas ele escolheu ficar calado. Tem sabedoria ali. E o que cerra os lábios, por sábio. O que consegue cerrar os lábios, às vezes está fazendo uma força enorme por domínio próprio. Enfim, que Deus a todos abençoe e proteja o que desejo. Possamos viver o extraordinário todos os dias, que é viver em meio amor, favor e poder de Deus, é o que desejamos, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade rica. Lembra-te de nós, Senhor,
Estamos nas tuas mãos e gratos somos por tudo, ó Senhor. Lembra-te também das pessoas que pediram que orássemos por elas. Também por aquelas pessoas que não pediram, mas nós sabemos que têm necessidade ali. Oremos pelas pessoas, Senhor. Oremos pelas pessoas porque assim o Senhor mandou. Em tudo dai graças, te dou graças por tudo, Senhor. Te agradecemos por tudo. Lembra-te, Senhor, dos órfãos, das viúvas e de todos aqueles que o Senhor sabe o quanto nós necessitamos. Te amamos, Senhor. Que as autoridades públicas constituídas, que jamais chegariam lá sem a sua permissão, façam bom uso do livre-arbítrio que foi colocado nas mãos deles, porque se eles acertarem, beneficiarão a muitos humildes. Se errarem, esses pecados serão só deles. Tu és justo no teu agir, no teu fazer. O teu amor, favor e poder nos acolhe sempre, Senhor, e te agradecemos por isso. Te agradecemos porque o Senhor nos entregou parte do possível através do livre-arbítrio para que possamos fazer escolhas e arcarmos com as consequências. E essa mesma consciência o Senhor nos deu para conhecer a nossa personalidade real. Lá em Gênesis, registrada no capítulo 1. Fomos criados à vossa imagem e semelhança, Senhor. Muito obrigado por isso. Com aquela finalidade ali estabelecida. E aqueles que aceitaram o teu Filho unigênito como único e suficiente Salvador, além de criados à sua imagem e semelhança, são hoje, por essa escolha, de um modo definitivo, filhos e servos do Senhor. E ainda tem a facilidade, a bênção de ter pedido o Filho do Homem, teu Filho unigênito, meu Salvador e Senhor. Pedido ao Senhor que enviasse, quando ele voltou à tua destra, Senhor. E o Senhor assim o fez, porque o Senhor escolheu fazer, a pedido de vosso Filho, que o teu Espírito Santo, o Espírito da verdade, descido em Pentecostes, estivesse conosco até hoje. Obrigado por tudo, Senhor. Amém, amém e amém. Sucesso.